A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo que podem estar conosco, que estão nos vendo neste momento, neste dia 27 de julho de 2025. E estamos juntos mais uma vez, é pela graça maravilhosa do nosso Deus para conosco, nosso Salvador Jesus, e que o nosso Deus seja sempre louvado, para sempre e eternamente. Amém. Essa é a nossa alegria de podermos estarmos reunidos neste nome, que é o nome acima de todos os nomes. Vamos inicialmente à nossa oração. Soberano Deus e amado Pai, te louvamos e te agradecemos por este privilégio de mais este dia, de poder compartilhar a tua santa e preciosa palavra, pelo poder do teu Espírito Santo que habita em cada um dos teus filhos, ó Pai, para compreender o que o Senhor tem para cada um de nós. Capacita-nos, ó Pai amado, a compreender, a compartilhar, a entender todo o teu querer e a tua vontade santa. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração e o teu Espírito Santo aceite o nosso louvor e seja agradável a ti, ó Deus soberano e santo. Fica, por misericórdia, nesta noite, início de noite, com cada um dos teus servos, com aqueles que também estarão vendo este vídeo na internet. Que o Senhor guarde, acompanhe em todos os nossos passos. Mas esta oportunidade, nós te pedimos esta presença maravilhosa e santa no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, este segundo domingo do mês, tivemos o privilégio de termos como... Este segundo domingo do mês, não. Este último domingo do mês, de termos a presença do pastorito, trazendo a palavra do Senhor aos irmãos que ali estiveram, e sempre com o discernimento necessário, e a sabedoria e o conhecimento para proclamar a palavra de Deus, e somos gratos a Deus por este homem de Deus. Hoje nós temos uma palavra que, para mim, é de real importância. O nosso tema é a palavra que salva, ou também a sã doutrina, porque a mesma palavra, praticando a sã doutrina ou praticando a palavra que salva o pecador perdido. O nosso texto, semelhante ao texto do domingo passado, do domingo anterior, está na carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Na semana anterior, nós não lemos o versículo 10 e sim o 11. Então vamos a esta leitura, aqueles que têm a sua Bíblia, que possam acompanhar. Tito, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Assim está escrito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a que ensinem o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem aos seus senhores em tudo, a serem agradáveis e não se oporem a eles. Ensina-os a não roubá-los, mas a demonstrar que são inteiramente dignos de confiança, para que, assim, tornem atraente em tudo o ensino de Deus,
o nosso Salvador. Então, uma mensagem dirigida a alguns grupos de pessoas, e este último grupo, a qual nós não temos atualmente. Então, aos escravos, que eram muito comum naquela época, e que, pela misericórdia do nosso Deus, hoje todos nós fomos libertos da escravidão do pecado. Aleluia. Então, nós temos 2 hinos da nossa harpa cristã também para louvar ao nosso Deus, o hino de número 243 e o hino de número 33. 243 tem por título Ao Abrir o Culto. Então, vamos louvar ao Senhor, àqueles que podem acompanhar com a sua harpa cristã. 243 é o nosso hino. 1, 2, 3. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura sim nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que a pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Uma vez, abençoa. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Assim está registrado na palavra do Senhor. E como a ave, a galinha, cuida dos seus filhotinhos, o Senhor também tem esse cuidado especial para com cada um dos seus filhos. E é maravilhoso confiar e crer nesta promessa, porque esta palavra tem se cumprido na vida de cada um dos filhos do nosso Deus querido. O nosso segundo hino, o hino de número 33, Com a Tua Mão. Devemos nos lembrar que o Senhor, queremos que o Senhor nos guie sempre, e Ele segurando firme na nossa mão. 1, 2, 3. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras,
teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Bem, tudo nos mostra que Cristo já volta. Sim, nós sabemos que os sinais estão se cumprindo a cada dia. Então, quando o Senhor voltar, esses céus rompendo, porque ele voltará ao som da trombeta, aleluias, e nós louvamos, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor, a eterna presença do Senhor. Não existe bênção maior do que esta, do que obtermos a nossa eterna salvação junto ao nosso Deus, que é maravilhoso em todos os seus feitos. Nós agradecemos a Deus, porque Ele é quem realiza todas estas coisas. E, como temos visto nesses últimos dias, Jesus está às portas e virá. E nós devemos estar, então, sempre atentos aos sinais da vinda do Senhor Jesus. Hoje, o nosso irmão Anderson não pode estar conosco. Ele já tinha nos avisado na semana passada e agradece ao nosso Deus e Pai e pede as nossas orações para que eles possam estar retornando ao lar na paz, na segurança, na proteção e no cuidado do nosso Deus. E este é o pedido de oração do nosso irmão Anderson. O meu pedido é em favor do nosso muito querido pastor Akieito, que tem estado conosco, já passou dos 80, já passou dos 90, mas tem grande lucidez e também conhecimento, mas acima de tudo a presença do Espírito Santo, e a mensagem dele sempre é edificante. Então, peço as vossas orações em favor desse nosso irmão, e com esta idade continua trazendo a palavra do Senhor, trazendo a sã doutrina. Então, temos também os nossos irmãos que estão conosco, e o Senhor tem concedido estarmos juntos, e possam também Aí, pastor, me pegou de surpresa. É que eu sou muito bom aqui na tecnologia, eu passo dele, ele vai para lá, mas glória a Deus, né? Minhas orações são continuar orando pelo trabalho, né? Porque infelizmente não, felizmente, né? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a estrela que brilha em nós, né? Sempre para nós é mais difícil, né? Temos perseguições. Creio que não é só eu, todos nós. Então a oração é essa, mas eu estou caminhando e vencendo, né, cada dia para a glória do Senhor, né?
E oração pela Harumi também, pelo batismo, peço muita oração, porque a gente sabe que o inimigo trabalha, né, irmãos? Dia 16, tá? Sempre lembre desse dia, preparação, tudo, para que não tenha nenhum impedimento, tá? Que não é porque é a Harumi que é minha esposa, mas se fosse qualquer alma, eu estaria pedindo a oração com a mesma consciência, porque eu sei como funcionam essas coisas. E o inimigo, ele trabalha para que não aconteça, né? Mas para a honra e glória do Senhor vai acontecer. E continuar orando para meu filho, Deus tem guardado ele, né? Até que ele possa encontrar o caminho, a verdade, o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E agradeço. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, bom dia. あpaz do Senhor para todos. Bom dia, boa noite. Meu marido, né, sente muito calor, né? Ele transpira bastante, então, e ele, graças a Deus, está bem, né? Tem problema de desidratação nem nada, né? E graças a Deus, as pessoas, né, são muito compreensíveis, né? Os moradores, né? Onde ele trabalha, então sempre ele está recebendo coisas, né? Então gosto muito dele, sabe? Ele é muito querido, né? A gente está sempre recebendo alguma coisa, né? E ele também, né? Então ele sempre volta contente, alegre, apesar do calor, de tudo mais, né? Apesar de o serviço ser puxado. E, graças a Deus, só temos que agradecer, sabe? Pela saúde, né? Apesar desse calor, às vezes a gente fica muito cansada, né? Muito cansativo, né? E ele volta, nossa, depois que come, ele fica aqui no sofá largado, de tão cansado. Mas graças a Deus estamos bem. Então, graças a Deus mesmo, pela misericórdia de Deus. Amém. Bem, pastor, graça e paz. Amém. Pastor, a gente agradecer a Deus a semana que passou. Uma semana foi um pouquinho mais curta, mas foi abençoada também. Apesar do calor que fez, foi bênção. E parece que quarta-feira vai ter mais uma outra ondinha. Então vamos lá, debaixo da graça de Deus, pedindo para que Deus dê o refrigério. Nossas almas e corpos, em nome de Jesus. Mas agradecido mesmo, assim, agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito, pedindo que o Senhor abençoe na semana que vai estar se adentrando, que continue abençoando também a gestação, tudo mais, está tudo certo, graças a Deus, então que continue assim. Continuando também tendo a pedir de oração pela vida do tio Oswandir. Ele voltou a estar internado, mas ele não está numa UTI, ele está num quarto, né? Mas reiterando aí as orações para que Deus. Ele está fazendo rádio todo dia, né? Quase todos os dias ele tem feito radioterapia, né, por conta do tumor. Então, pedindo para que Deus esteja à frente, ele já fez tanto milagre já nesse sentido, que agora é completar a obra para que o nome dele continue a ser glorificado, em nome de Jesus. Graça e paz. É só agradecer a Deus pela semana, e o Mel já falou tudo, né? Que Deus possa estar fortalecendo o sistema imunológico aí do meu tio Oswandir, que está bem debilitado. Já fez 10 sessões de radioterapia para depois começar a quimioterapia. Que Deus possa estar abençoando e dando força para minha tia também, que está passando dia e noite com ele lá no hospital. Está sendo bem puxado. Tem muito também pedir de oração, né? Acho que ela tá meio... E a minha sogra ela tá tendo umas fraquezas, né? Do nada ela sente muita fraqueza, o médico pediu uns exames de tireoide, sangue, tudo, né? Que Deus possa estar
abençoando esses exames que ela vai fazer. Minha sogra chama Lúcia. Lúcia. Esposa, né, que ela não está muito bem de saúde, que Deus esteja curando ela. E também que Deus nos abençoe mais essa semana que a gente vai trabalhar, né, que Ele esteja protegendo e livrando todo mal a todos nós. Aleluia. Amém. Graça e paz, irmão amado. Oração dessa aí da minha irmã, que ela fez uns quatro implantes de uma vez só, né? E teve uma reação de muita dor de cabeça, mas essa semana ela já se sentiu melhor. Já foi todos os especialistas, mas sabe que Deus dando controle de tudo. E agradecer, né, pelo dom da vida, que está respirando. Agradecer pela oportunidade da gente estar aqui hoje. Amém, Jesus. Nesse ministério. Graças a Deus. Reunido em oração, em oração a Deus. E agradecer, né, por tudo que Ele fez, que Ele faz e que talvez está fazendo nessa vida. Amém. Muito grato, irmãos. Irmã Luzinete. Amém, paz, Senhor. Agradecer ao Senhor por mais um Senhor que tem nos deu de vitórias, cuidados. Aleluia. Tem feito as coisas que e pedir pelos meus pais para que o Senhor possa continuar cuidando, abençoando, protegendo. E também pedir pelo meu sobrinho Rafael, pelo nosso país, pelo Brasil, tudo isso aí. Amém. Lembre-se da nossa querida irmã Luzinete, os irmãos que nos veem pela internet. Nós somos gratos a Deus pelas vossas orações também. Irmã Mieco, o vosso pedido de oração, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por tudo e por todos. Né? Peço oração para a família Yokozawa, né? Acabamos de conhecer, e também pelo pastor Murakami de Kyoto, que está com câncer de pâncreas. Vida mais ou menos média de 1 ano que os médicos desse pastor muito amigo, muito parceiro. Jesus, agradeço. Amém. Então, nosso irmão Murakami, que tem trabalhado muito em favor da obra do Senhor. Lembre-se desse nosso irmão que passa por esta dificuldade, esse problema, desta enfermidade, e sabemos que o Senhor é aquele, e somente é Ele quem vai restaurar e renovar prontamente. A cada um desses pedidos aqui, o Senhor também se alegra em responder, em dar a solução para que as dificuldades possam ser ultrapassadas. Vamos orar ao nosso Deus, então. Oi? O quê? Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti por Tua misericórdia, o Teu favor e a Tua bondade para os nossos irmãos, para cada um dos nossos irmãos que estão conosco, para aqueles irmãos que nos veem pela internet. Ao nosso irmão Carlos, o seu pedido o seu desejo do coração, em favor, ele pede em favor do seu filho, ó Pai, que seu filho possa estar reconhecendo que necessita e carece da salvação que há em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor tem poder para realizar isso na vida daquele rapaz, igualmente no seu lar, na sua família. Ó Deus Santo, continua a estar com ele, porque sabemos que o Senhor não nos abandonou ainda, que ele possa ter se afastado da tua presença, mas o Senhor é Deus fiel e que não abandona em nenhum dos teus filhos. Nós também te agradecemos por nossa irmã Harumi, a qual o Senhor tem concedido este desejo de se batizar, e ele será realizado no próximo dia 16. Ó Senhor, retira todo impedimento que o inimigo coloca, sabemos
dai alegria, dai paz àquele coração e àqueles irmãos que vão realizar o batismo. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos a tua presença ali para aqueles nossos irmãos em Cristo também. Continua a estar com o nosso irmão Carlos, abençoando o seu local de trabalho, o seu ir, o seu estar e o seu voltar, assim como cada um desses teus filhos, cada um dos teus filhos que trabalham, que vão ao local de trabalho, que vão evangelizar, continua e permanece com cada um deles. Ao nosso irmão Melvin Santana, a sua esposa, a irmã Renata, que este lar e esta família possam estar sendo mais e mais abençoados com esse novo nascimento que em breve se realizará para a alegria de muitos. Ó Senhor Deus e Pai, este casal que tem estado conosco juntamente com a Débora, permanece com eles, ó Deus justo, santo e bom, concedendo saúde e forças, concedendo a vitória sobre essa gestação. Também em favor do tio Osvandir e da tia Lúcia, que o Senhor ali esteja abençoando aonde estiverem, neste momento, que o teu Espírito Santo renove as forças, conceda alegria e paz, somente a alegria e a paz que o teu Espírito Santo nos concede, é que nós podemos estar realmente alegres com a tua presença, ó Deus Santo. Ao nosso irmão Nishimura e à minha cunhada, a este casal, o Senhor continue e permanece dando saúde e forças para suportar a carga de trabalho também, a cada um desses teus filhos que trabalham e que muitas vezes sentem dificuldade devido à idade, não têm muitas forças devido à alta temperatura, mas o Senhor conceda, ó Pai, por misericórdia, a vitória que vem de tuas santas e generosas mãos. A cada um desses teus filhos, como o irmão Sebastião, que tem estado conosco, e a nossa irmã Leia, o seu lar, a sua família, o seu local de trabalho, o seu ir, o seu estar, o seu voltar, sejam por ti abençoados. Concede discernimento espiritual a cada um desses teus filhos, para que possamos compreender a tua palavra, a tua presença, o teu Espírito Santo, e rejeitar tudo aquilo que o inimigo quer colocar diante de nós. Ó Deus, maravilhoso, não permita nenhum mal a nenhum desses teus filhos. Igualmente, a irmã Lucinete, ao irmão Alexandre, aos seus filhos, que o Senhor esteja abundantemente concedendo o desejo do coração de cada um deles. A nossa nação, a nação onde nascemos, a esta nação onde o Senhor tem nos trazido, continua abençoando as autoridades constituídas, também dando discernimento, sabedoria e conhecimento às nações onde teus filhos estiverem, para que cada um tenha paz na tua presença. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos em favor daquele homem, daquele irmão em Cristo, Senhor, meu Deus e Pai, que tem trabalhado para a tua obra desde jovem e que já com mais de 90 anos de idade tem trazido a tua palavra no poder do teu Espírito Santo. Permanece com ele, também com a sua esposa, que já sofre muito devido ao estado de saúde da nossa irmã, que o Senhor ali esteja abençoando. Igualmente ao nosso irmão Murakami, o Senhor pode dar a vitória sobre esta doença, sobre essa enfermidade. Também nós te pedimos em favor daquele nosso amigo, que ele possa conhecer a tua palavra, ó Senhor, que a sua esposa, aos seus funcionários ali também, possam, Senhor, meu Deus, um dia reconhecerem que tudo está debaixo do controle, da vontade e do querer do nosso soberano Deus. Por isso, abre o coração, ó Senhor, meu Deus e Pai, para que eles possam compreender que tudo vem do Senhor. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos por todas essas bênçãos, por aqueles irmãos que não podem estar conosco, por o nosso irmão Anderson, que não pode estar nesse momento. Que o Senhor esteja dando a alegria e a paz de estarem ali onde eles estão nesse momento, mas que o Senhor os traga de volta em paz ao lar, na tua proteção, no teu cuidado, no teu livramento. São vasos de honra em tuas santas mãos, e nós agradecemos também por aquele casal. Em cada um desses pedidos, nós entregamos em tuas santas mãos, no precioso e santo nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor Jesus. Desculpa, ratificando. A Lúcia é mãe do Melvin e sogra da Renata, não é, tia? Então,
Agora, irmã Mieko também tem aqui vai anunciar aqui os nomes dos aniversariantes do mês. De julho. Dia 6, a Simone, a família está passando no Brasil, né? Eles são lá do estado de São Paulo, em Mogi das Cruzes, a Simone e a família. Aniversário da Simone, dia 6. Dia 23 foi a Leia, né, Leila? Desse mês. Amém, aleluia. E dia 24, a Mari, que está no culto de senhoras de Charlotte, Estados Unidos, né? E depois, dia 28, né, Lu? Amanhã o Jonathan faz completos, né? Amém? Amém. Então, será que eu esqueci de alguém? Se esqueci. Vamos orar e louvar ao Senhor com um pequeno louvor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, gratos somos por esses que, com mais um ano de vida, o Senhor tem concedido, debaixo do teu cuidado, da tua proteção, do teu livramento, e com certeza estão alegres, porque neste mês completaram mais um aniversário, mais um ano de vida, mais uma comemoração, na tua presença, da tua presença, Senhor meu Deus. Te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, e que o Senhor permaneça com eles e com cada um de nós por muitos e muitos anos, debaixo da tua mão forte e braço estendido para nos abençoar. É no nome de Cristo Jesus, Pai amoroso, que nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Então vamos louvar um corinho em japonês. 1, 2. Oi? O texto, o nome, arigatou. Muito agradecido. 1, 2, 3. Arigatou, subarashi megumi o. Arigatou, tokoshie no inochi no. Itsumo tomo ni ite kudasaru. Subarashi Yesu sama. Arigato. Subarashi kishi o. Arigato. Tokoshie no aganai. Itsumo tomo ni ite kudasaru. Subarashi Yesu sama. Itsumo tomo ni ite kudasaru. Subarashi Yesu sama. Bem, o que nós cantamos? Tradição. Agradeço, preciosa bênção, agradeço a vida eterna. Corinho, sempre junto conosco, precioso Jesus. Agradeço o precioso sangue, agradeço a redenção eterna. Aleluia. Somos gratos a Deus em tudo, em todas as coisas, e o Senhor é maravilhoso. Então vamos voltar aqui ao nosso texto de Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, em que Paulo fala a Tito para que ele proceda de forma a admoestar, a ensinar a alguns grupos de pessoas. Então, os homens idosos, as mulheres idosas, os jovens e aos escravos. Hoje, como não temos escravos, mas temos funcionários e temos patrões. Então, vale também para os patrões e os funcionários. Tanto o patrão não prejudique ao funcionário e nem o funcionário prejudique ao patrão, porque assim a palavra de Deus não será blasfemada. Mas nós sabemos que
esta carta do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Tito, filho na fé, porque filho sanguíneo ele não teve. Então, é um filho na fé de nome Tito. E essa carta foi escrita por volta do ano 63. E contém importantes ensinamentos para todos os membros da igreja cristã. Não é só para esses grupos que eu mencionei. Aliás, não, talvez não fique nenhum grupo, ninguém fora desses grupos. Ou é idoso, ou é idosa, ou é jovem, ou trabalha para alguém, ou é patrão de alguém, como nesses exemplos, né? E ele mencionou. E também ele nos traz importantes doutrinas para o crescimento espiritual sadio da Igreja do Senhor. Então é bom nós lembrarmos, porque no domingo passado o apóstolo disse que era para ele pregar a palavra como ela é. E porque haviam muitos que já estavam partindo para outras doutrinas, já há um pouco menos de 2000 anos atrás, porque essa carta foi escrita no ano 63, nós não chegamos em 2025, então um pouco mais de 2000. Então, porque Tito deveria pregar apenas a sã doutrina? Porque nós sabemos que nós lemos vimos no domingo passado que no capítulo 1, esse é o capítulo 2, haviam muitas pessoas que já estavam ensinando muitas doutrinas diferentes. Então, ele reforça os ensinos dele, apóstolo Paulo, a Tito. E o que ele diz, então? Ensinar a sã doutrina. O que é doutrina? Para quem não se lembra, eu vou ler ou vou comentar a doutrina segundo aquilo que está na palavra de Deus. Existe a doutrina para diferentes aplicações, não é o nosso caso. Então, doutrina é aquilo que é usado para disciplinar o que está errado. Assim, ele deveria usar a sã doutrina para disciplinar aquelas pessoas que faziam parte daquela igreja onde Tito estava. Então, se a nossa mensagem está baseada em ideias humanas, ela é incapaz de disciplinar. Por quê? Porque as nossas ideias, muitas vezes, não são eficazes. Mas a palavra do Senhor é eficaz, como nós vimos também, em todo o seu conteúdo. Então, por isso que nós devemos, toda vez que for falar a palavra de Deus para alguém, não é como nós estamos fazendo nesse momento, mas falar quando você está tomando café, quando você está jantando, quando você está fazendo algo num refeitório ou em um outro lugar, num restaurante, e você falar a palavra de Deus. Então tem que falar a sã doutrina de qualquer forma. Então, se falarmos palavras de nós mesmos, ela não vai conseguir, você e eu não teremos efeito nenhum em disciplinar aquela pessoa que ou conhece a Cristo ou aqueles que não conhecem a Cristo. Então, nós devemos, então, guardar firmemente e também proclamar a palavra de Deus como ela é, sem acrescentar ideias humanas. De maneira nenhuma. Se eu acrescentar alguma ideia humana, eu estou dizendo que a palavra de Deus não está suficientemente correta, falta alguma coisa, então eu tenho que acrescentar alguma coisa. Aí também eu estou me colocando no lugar de Deus, ou seja, o Senhor precisa de uma ajuda minha, então nada disso, está tudo errado. Então não devemos acrescentar e também não devemos tirar nada. Não tem nada demais na palavra de Deus, eu tenho que estar sujeito a tudo que lá está escrito, porque ela é completa. Então, mas nós temos que apresentar a palavra de Deus também como ela foi escrita. Para quê? Para que os ouvintes possam ser doutrinados unicamente na verdade.
Por isso é que eu não posso acrescentar nada nem tirar nada, senão ninguém poderá ser ensinado, corrigido, admoestado na verdade. Então, uma vez que somente a palavra de Deus é fiel e se cumpre inteiramente, porque ela é a verdade. Então vamos, todas as vezes que falarmos a palavra de Deus para qualquer pessoa que não conhece, vamos falar sem colocar nenhum fermento extra. Então, todo pregador, claro que nós temos a sutileza de levar a palavra de Deus observando a situação. É evidente, tem que ter esse discernimento, essa sabedoria que o Espírito Santo concede. Então, todo pregador que apresentar essa doutrina, segundo esses versículos, ele terá poder quando admoestar. Então, é o que o apóstolo está falando para ele. Admoeste, admoestar. O que é admoestar? Admoestar é repreender brandamente. Repreender parece que soa algo que não é com rigor, com veemência, com brutalidade, não. Mas admoestar é você repreender a pessoa, ou melhor, o Senhor, e repreender brandamente, baseado, evidentemente, na sã doutrina. Então, quando eu for querer corrigir alguém, ou alguém for querer corrigir a mim, ele tem que repreender brandamente, não se achando superior ao outro, mas levando a palavra como ela é. Então, esse poder está na palavra de Deus, de eu repreender alguém, de cada um de nós poder repreender alguém. E não está, esse poder não vem do pregador. Esse poder está na palavra, não no pregador, não naquele que está levando a palavra. Então, ele deve saber, e em todas as situações o pregador deve saber que ele é apenas um instrumento pelo qual Deus convence os pecadores e os contradizentes, como está escrito. Então, o que é contradizentes? São aquelas pessoas que fazem oposição ao que a palavra de Deus ensina. Então, você fala que é verde, ele fala que é azul, teimoso, é birrento, é coisa semelhante. Encontramos pessoas assim que questionam a palavra de Deus. Deus nasceu, como que foi? Ficam colocando obstáculos para que não venham a conhecer a verdade. Então, nós precisamos falar a palavra de Deus, porque ela vai ser suficiente para convencer os pecadores e essas pessoas que contradizem, que normalmente são pessoas de crenças diferentes ou também são ateus e não têm crença nenhuma. Ou religião, nenhuma religião. Então, a palavra de Deus ateu, a palavra ateu significa isso. Não quero nada com religião nenhuma. Então, o apóstolo Paulo ensina a Tito e também para cada um de nós como nós devemos instruir os nossos irmãos em Cristo, para que tenham a sua fé acrescentada diante de todas as adversidades que enfrentamos. Então, você e eu encontramos dificuldades, adversidades? Sim, bastante. E como é que eu vou falar para alguém para que ele tenha a sua fé acrescentada? Vou falar, não, mas eu fiz isso, eu passei por isso, eu venci, não tem nada de eu. Então nós temos que pregar a palavra do Senhor. O Senhor está contigo, o Senhor tem poder para fazer você suportar ou vencer, ultrapassar essas adversidades e assim por diante, mas não de cada um de nós. Não podemos servir de exemplo, ainda que muitos têm um bom exemplo. Então, mas como é que isso é possível? Bom, isso somente é possível pela apresentação da palavra de Deus por meio de nós. E esse é o nosso dever e obrigação. Temos que falar a palavra de Deus quando encontramos pessoas como, por exemplo,
que passam por dificuldades de qualquer tipo, por adversidades de qualquer tipo, quer de saúde, quer de tantas e tantas formas de adversidades que aparecem na vida de todos. Então, quando pregamos apenas e tão somente a sã doutrina, e principalmente já quando obedecemos e vivemos a sã doutrina, ou seja, quando somos inteiramente obedientes à palavra de Deus. Então, se você e eu somos obedientes, inteiramente obedientes à palavra de Deus, nós vivemos a sã doutrina, porque nós somos obedientes a essa doutrina do nosso Deus, registrada na palavra de Deus. Então, somos inteiramente obedientes à palavra de Deus, a nossa fé e a fé dos nossos irmãos será acrescentada e fortalecida. Então, quando eu proclamo a palavra do Senhor, admoestando alguém, eu também sou edificado. Quando alguém vem me admoestar, ele também é edificado e eu também. É para isso que serve a palavra de Deus, na sua integridade. É isso que nós devemos ter em mente. O apóstolo diz a Tito também, nesses versículos, que os cristãos mais idosos devem ter uma vida longe do luxo. Não só dos idosos, mas de todos. E que esses homens cristãos mais idosos, ele não está falando para pessoas fora da igreja, ele está falando para pessoas que estão dentro de uma igreja e que podem ser ensinadas na sã doutrina. Então, os idosos devem ser moderados, porque normalmente, quanto mais idade, o pavio vai ficando cada vez mais curto, parece. Então, eles têm que ser moderados, eles têm que ser prudentes, porque muitas vezes a prudência acaba também desaparecendo com o passar dos anos. Tem que ser sérios, tem que ser serenos, como aquele que entende que a nossa vida está inteiramente sob o controle de Deus. Então, se eu reconheço que eu tendo pouca idade ou eu tendo muita idade, o Senhor continua no controle da nossa vida e tem que estar inteiramente no controle de Deus. Ele também diz que é para os mais idosos ter uma fé autêntica e também com amor e paciência, o que, com o passar dos anos, a palavra de Deus nos ensina que muitos acabam perdendo este amor, esta paciência, que é o que eu falei anteriormente. Ou seja, que nós dizemos que as pessoas não têm muito paciência. Você encontra, às vezes, pessoas na rua, como recentemente, e encontramos e a pessoa não tem muita paciência, ela não quer nem ouvir o que você está falando. Por quê? Porque já tem uma certa idade. O jovem já é melhor para ter atenção naquilo que nós estamos falando. Ele fala também para as mulheres idosas devem igualmente assim proceder. Ou seja, dessa maneira que foi descrito aos senhores, aos idosos. E ele ainda acrescenta, e ainda devem ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes. E se ela não for prudente, como ela vai ensinar alguém a ser prudente? Também a amarem seus filhos e seu marido. Isso é uma recomendação de que as irmãs daquela igreja necessitavam serem moderadas, isto é, não serem nem 8 nem 80, sem extremos. Então, é o que o Senhor Jesus disse. Bom, antes fosse frio ou quente, mas como é morno, então não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Ser moderada significa não ser
nem como se nada tivesse como se nada tivesse acontecendo, e também moderada, como se algo que está acontecendo fosse uma coisa do outro mundo, ou seja, sem extremos. Quando vai contar alguma coisa, principalmente as mulheres que gostam de falar um pouco mais, não são todas, mas muitas vezes elas não são demoradas e exageram um pouquinho na dose. Então, não somente elas, claro, os homens também, mas devem ser, tanto elas como todos devem ser moderadas. E por que Tito, então, devia pregar apenas a sã doutrina? Claro, a resposta está no capítulo 1 e no versículo 10, onde podemos ver que Tito vivia rodeado por muitos cristãos desordenados. O que são cristãos desordenados? São aqueles que provocam confusão, procuram sempre alguma coisa para criar confusão. Também desordenados são aqueles fofoqueiros, os enganadores, como já tinham. E esses enganadores ensinam doutrinas estranhas por ganância, né? Parece que não mudou muito, mas ainda existem pessoas ensinando doutrinas que são estranhas à palavra de Deus. Por quê? Por para obter algo que não está na palavra de Deus. Se vamos pregar a palavra de Deus, é para obter a salvação de Deus para outras pessoas. É para isso que devemos pregar a palavra de Deus. Não para obter nada em nosso favor, porque aquilo que o Senhor vai nos recompensar é que é justo. Então, muitas vezes nós encontramos pessoas que não estão fazendo isso, o que não é bom. Paulo também acrescenta: esse testemunho é verdadeiro, ou seja, aquilo que ele está falando é verdadeiro. O que quer dizer isso? Que é verdade o que ele estava escrevendo, que era para fazer, que é para fazer desse jeito que ele estava fazendo. E o que nós devemos fazer quando encontramos pessoas que proclamam falsas doutrinas? Existem por aí? Sim, existem. E o que nós devemos fazer? Vamos falar que ele está errado? Como devemos agir? Foi o que ele falou. Então, Paulo, também o apóstolo Paulo, tem a resposta correta. Então, essa resposta é para aqueles que proclamam falsas doutrinas. Não vou citar o nome de nenhuma delas, mas existem várias, com certeza, e cada irmão conhece as falsas doutrinas. Então, Paulo diz o quê? Repreende-os severamente, ou seja, repreender com todo o rigor e dureza. Sem colocar pano quente, sem fazer corpo mole, sem ter nenhum tipo de afeição por eles. Então ele diz, repreende-os severamente. Então é com rigor. Não estou falando para fazer nada exagerado. Tudo dentro da palavra de Deus. Com o amor do Senhor, sim, mas com rigor e dureza. Então devemos falar a todos os cristãos que eles devem ser sadios na fé em Jesus Cristo. Aí, sim. Então, se ele não for, é porque ele escolheu um outro caminho. No capítulo 2, nos versículos 6 ao 10, Paulo sabe que os jovens são mais ativos. Voltando ao nosso capítulo 2, versículo do 6 ao 10, então Paulo sabe que os jovens são mais ativos e decididos. Por isso precisam de moderação também em tudo o que fazem. Muitos são atirados, demasiadamente. E jovens, quem já foi jovem, um dia já sabe que é dessa forma. E eles querem fazer tudo, muitas vezes, e não têm o devido conhecimento. Então, no versículo 7, ele diz: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. Então,
Devemos dar um bom exemplo? Sim. Devemos dar um bom testemunho? Onde e quando e como? Então devemos dar um bom testemunho através de tudo aquilo que fazemos. Por isso que ele diz: em tudo seja você mesmo, ou seja, eu mesmo, em tudo. Não é em algumas coisas e se der tempo. Em tudo, que sejamos um bom exemplo para aqueles que estão de fora. Devemos dar um testemunho quando nós fazemos algo, nas ações da nossa vida diária, no nosso local de trabalho. Muitas vezes convivemos com pessoas durante quase todos os dias e 8 horas por dia. Aí que é difícil muitas vezes, porque eles estão nos observando. E devemos fazer isso por quê? Para que o nome do Senhor não seja escarnecido e sim glorificado. Eu não vou na igreja daquele ali, porque aquele ali é desse jeito aqui, na empresa. Então, o nome do Senhor está sendo escarnecido. A igreja do Senhor está sendo escarnecida por causa do meu mau testemunho na minha vida diária. Por isso que ele diz: em tudo, seja você mesmo o exemplo, um bom exemplo. E a nossa linguagem também deve ser o quê? Uma linguagem clara e sadia. Então, vamos ensinar, vamos advertir, vamos aplicar a sã doutrina para quê? Para edificar e não para destruir. Para confortar aquele que precisa de conforto. É para isso que serve a palavra de Deus. Para fazer o quê? Para encorajar quando passamos por adversidades. Então, vamos encorajar a pessoa. Não vamos falar: não, isso aí, está passando isso aí, está ruim, isso aí vai ficar pior. Então, não vou também falar para ele que aquilo vai se resolver em uma semana. Nem vou dizer que o Senhor vai fazer isso ou vai fazer aquilo com certeza. O Senhor pode fazer isso na sua vida. Então, eu e você e cada um de nós tem, com as nossas palavras, encorajarmos alguém que passa por adversidade. Também, quando falar, devemos falar de forma para esclarecer aqueles imaturos na fé, aqueles que não têm fé suficiente ainda, para orientar o cristão que se sente perdido. Então, vamos dar uma palavra de orientação para o cristão que está meio perdido diante de tantas falsas doutrinas, para dar esperança a alguém. Então, vou conversar em qualquer situação, dentro ou fora da igreja. Aqui nós estamos falando mais dentro da igreja, mas nós devemos dar esperança àquele que está sem esperança, também para estimular aquela pessoa que já está meio desestimulada, apesar de ter muito tempo dentro da igreja, mas não amadureceu o suficiente. Então, se eu fizer desta forma, agindo assim, os nossos adversários não vão ter oportunidade de dizer mal nenhum contra nós. E ficarão envergonhados diante da nossa conduta cristã. Mesmo aqueles que já estão dentro da igreja, eu tenho que tratá-los desta forma, com brandura. Mas também não vou dizer que aquilo que ele está fazendo está errado, mas uma hora você conserta. Não, continua assim, mas fica firme. Não é assim que a palavra de Deus diz. O Senhor pode fazê-lo. O Senhor pode restaurar, pode restabelecer, pode renovar, mas convergindo para o Senhor. Então, a nossa conclusão é, nossos irmãos amados, vamos permanecer firmes e inabaláveis na sã doutrina ensinada pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. Como? Nós já conhecemos o Novo e o Antigo Testamento, dos profetas e dos apóstolos e do Senhor Jesus. E também vamos ser praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes esquecediços. Ouve e esquece. E
como nós devemos fazer? Vamos viver a nossa vida como o Senhor Jesus viveu quando esteve entre nós. Esse é o que eu entendo desses poucos versículos. O Senhor Jesus agiu de forma branda com aqueles que necessitaram de brandura, mas ele agiu com severidade àqueles que precisavam do chicote, como nós sabemos. Então, eu tenho que obter dessas passagens bíblicas, eu tenho que obter a direção do nosso Deus e que o Senhor, nosso Deus, esteja sempre orientando a cada um de nós em todas as decisões. Quando falamos com um descrente, quando falamos com um infiel, quando falamos com um ateu, quando falamos com uma pessoa de diferente credo, temos que ter essa sabedoria, esse discernimento do Espírito Santo para orientar esta pessoa segundo o que diz a palavra do Senhor. E principalmente quando são para os nossos irmãos em Cristo. Vamos tratar os nossos irmãos em Cristo de diferentes denominações, de diferentes igrejas, da mesma forma que nós tratamos aqueles que sentam do nosso lado no banco, com alegria no coração e, se houver necessidade de uma palavra, mas que essa palavra seja dita com brandura, com a presença do Espírito Santo, não para destruir, mas sim para edificar, porque a palavra do Senhor foi feita para edificar a todos nós. Agradeço a preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos nesta noite e que cada um de nós possamos, mais uma vez, ser edificados na palavra do Senhor, porque é ela que nos vai dar esta certeza de que estamos falando, estamos proclamando a palavra do Senhor como o Senhor quer. Ide e proclamai o Evangelho, disse o Senhor Jesus. É o que estamos fazendo com a presença de cada um de vocês que tem estado conosco, com aqueles que nos veem pela internet. Então, vamos orar ao nosso Deus e Pai para que possamos continuar e permanecer nesta santa doutrina. Ó Deus justo, santo e bom, a tua palavra não voltará vazia, mas com certeza tocará no nosso coração cada vez mais, para que possamos fazer aquilo que te agrada, não que agrada a homens, não que agrada a mulheres, não que agradem ao nosso semelhante, mas que agradem ao nosso Deus acima de tudo e todas as coisas. Mas o Senhor é aquele que nos pode dar essa sabedoria, esse discernimento, este conhecimento, esta compreensão da situação do nosso irmão em Cristo, daquele que conhece a tua palavra e daqueles que ainda não conhecem a tua palavra, proclamando o teu evangelho unicamente com o coração aberto para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para compreender completamente e para chegar a varão que não tem nada que possa nos deixar confusos, mas que tudo aquilo que é na palavra do Senhor seja para nós motivo de alegria e que nenhum de nós estará confuso, estará com medo de proclamar a tua palavra como ela é. Nós te agradecemos, Pai, pedimos a tua preciosa presença e que o Senhor esteja abençoando abundantemente, ricamente, poderosamente a cada um dos teus servos. Aqueles que nos veem pela internet, fica conosco, Pai. Nós te pedimos a tua preciosa presença e te agradecemos por esta preciosa oportunidade, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com cada um de nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no nome santo do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, tá?